Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos começando com a nossa primeira aula dessa nossa quarta etapa, em que o tema em estudo é hereditariedade e conceitos básicos da genética. Gente, o que estuda a hereditariedade? A transmissão de características genéticas de geração a geração. Ao longo dos anos, os naturalistas sentiram necessidade de estudar essa parte da ciência. O porquê? Porque eles foram percebendo a variabilidade das características ao longo das gerações nos indivíduos, tá? Um estudo. Como assim? Eles foram percebendo a mudança do bico de algumas espécies de aves, a mudança do formato das asas, a mudança, por exemplo, de alguns anfíbios, né? Da mesma espécie que foram mudando ao longo das gerações. Eles foram, através de estudos, percebendo essas diferenças, tá? E sentiram a necessidade de começar a estudar. Obviamente, vocês já ouviram falar em Mendel. Mendel é o pai da genética, foi o que começou realmente a dar ênfase ao estudo da hereditariedade, tá? Da maneira mais correta possível, fazendo cruzamento com ervilhas. Mas a princípio agora, a gente não vai estudar Mendel, a gente vai estudar conceitos básicos que devem ser compreendidos antes da gente entrar e focar no estudo realmente da hereditariedade e da vida e dos cruzamentos de Mendel, tá? Então vamos lá, vamos começar. O que é genética? Genética é a parte da biologia, gente, que estuda a hereditariedade, a estrutura e a função dos genes e a variação dos seres vivos. É através da genética que buscamos compreender os mecanismos e leis de transmissão dos caracteres genéticos através das gerações. Ok? Bom, esses conceitos básicos são conceitos como cromossomos, genes, alguns vocês já ouviram, outros não, como homozigose, tá? Heterozigose, recessividade, dominância, são conceitos que vocês têm que saber para a gente poder começar, para a gente poder dar início ao estudo da hereditariedade. Então vamos lá, gente, para registrar essa introdução, tá? Vamos registrar a introdução, vamos lá, primeiro slide. Conceito básico de genética. A genética é uma parte da biologia que estuda principalmente como ocorre a transmissão de características de um organismo aos seus descendentes. Sendo assim, podemos dizer, resumidamente, que ela é uma ciência que se volta para o estudo da hereditariedade, preocupando-se também com a análise dos genes. O que são genes, gente? Já vou adiantar isso para vocês. Genes são partes dos cromossomos, que são aquelas fitas de DNA que a gente estuda lá atrás no estudo de ácidos nucleicos, né? São pedaços das fitas de DNA que transportam dentro deles, né, características hereditárias, ou seja, cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, textura do cabelo, né, e bulbo da orelha e outros, né? Vamos lá. Conceitos básicos de genética. Ao estudar a genética, entender alguns termos é essencial. Assim sendo, temos uma lista dos principais termos que devem ser compreendidos para um maior entendimento da genética. Quais são esses termos? Alelo. Gente, o que é alelo? Quando a gente tem cromossomos homólogos, ou seja, aqueles cromossomos irmãos que a gente estuda lá em mitose e meiose, né? Que tem o mesmo tamanho, o mesmo formato, a mesma localidade de centrômero. Esses alelos, eles têm genes que apresentam o mesmo lugar. Esses genes, a maior parte deles, a maior parte não, sempre, eles vão determinar as mesmas características. A esses pares de genes, nós chamamos eles de alelos. São genes alelos. Bom, outro conceito aí, aneuploidia. Alteração cromossômica numérica que afeta um ou mais tipos de cromossomos. O tipo mais comum aí que a gente tem, gente, o mais conhecido é a trissomia. O que é a trissomia? É um cromossomo a mais no último par de cromossomos, tá? Nós temos o quê? 23 pares de cromossomos. O último par, em vez de a gente ter um par, a gente tem uma trissomia, ou seja, um cromossomo a mais. Em vez de a gente ter 2 cromossomos no par 23, a gente tem um cromossomo a mais. Então, são 3 cromossomos no par 23, tá? Então, a pessoa apresenta, em vez de 46 cromossomos, ela apresenta 47 cromossomos.
Eu falei aos pares, aqui os cromossomos no total, né? Ou seja, 23 pares, 46 cromossomos. Trissomia no 23º par de cromossomos, mas no caso você já tem 47 cromossomos no total, né? Mas o padrão é 46, 23 pares, 46. 23 pares com uma trissomia, 47 cromossomos, ok? Cromossomos autossômicos, gente. Dizemos que os cromossomos são autossômicos quando não são sexuais, ou seja, todos os cromossomos, exceto o último par. É no último par, é no par 23, no último par de cromossomos, no par 23, que é determinado o sexo do indivíduo. Ou seja, se vai ser um menino ou uma menina, se é sexo masculino ou sexo feminino. É o último par que determina isso, ok? Então, autossômico é quando a alteração ocorre em outros cromossomos. São os outros cromossomos, fora o último par de cromossomos, que são os cromossomos sexuais. Vamos lá para o próximo slide. Cariótipo. Cariótipo é a constituição cromossômica de um indivíduo, ou seja, quando a gente faz um mapeamento genético de um indivíduo, ele tem 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos no total, não é, gente? Quando um engenheiro genético vai estudar um mapa genético de um indivíduo, ele vai fazer o cariótipo desse indivíduo, ele vai estudar o cariótipo do indivíduo. O que é isso? É a constituição cromossômica, a constituição gênica de todo o indivíduo em estudo, ok? Codominância. Codominância a gente vai ter quando dois alelos que estão em heterozigose expressar-se. Vocês vão ver o que é isso. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é heterozigose, para depois explicar o que é a codominância, tá? Cromossomos nós já sabemos o que é, né, gente? São as sequências de DNA espiraladas que carregam os genes dentro do núcleo das células. Vocês lembram disso? Eu falei isso para vocês lá atrás. Então, DNA a gente vai ter no núcleo das células. É o que carrega as sequências de genes, ou seja, todas as características genéticas vão estar contidas no DNA do indivíduo, ou seja, no núcleo das células do indivíduo, na forma de cromossomos quando estiverem espiralados, tá? Cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? Cromossomos que formam pares durante a meiose 1, apresentando formato e tamanho similares e mesmo loci. Loci significa local, tá? No caso aqui em latim, loci, tá? Então, quando a gente estuda a meiose lá atrás, lembram do estudo da mitose, da meiose, da divisão celular? Lá atrás, no primeiro ano, né? A gente vai também, quando estudar a meiose, a gente vai também estar entendendo como os cromossomos ficam homólogos lá na prófase 1 da meiose, lembra? Quando a gente estuda leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese, na prófase 1 da meiose. Então, é lá na prófase 1 da meiose que os cromossomos se encontram e ficam homólogos, tá? Lá atrás, no estudo da meiose. Vamos lá. Dominância. A dominância ocorre, gente, quando um gene domina, ou seja, ele vai cobrir a característica do outro, ele vai se expressar com mais força do que o outro, tá? Ele vai determinar a característica do indivíduo. Um gene exerce dominância quando ele se expressa, mesmo que em dose simples, ou seja, em heterozigose, tá? Eu vou explicar isso, vocês vão entender isso com o tempo. No decorrer do estudo da genética, vocês vão entender o que é a dominância, mas vocês têm que entender o seguinte, que o gene dominante é o gene mais forte, é o que domina, é ele que mascara aquela característica do que é mais fraco, que é recessivo, ok? Próximo slide. Epistasia. Condição em que um alelo de um gene bloqueia a expressão dos alelos de outro gene. Ou seja, quando você tem um gene bloqueando a expressão, a expressividade de outros genes alelos, você tem uma epistasia. Também vou citar exemplos lá na frente, tá? Euploidia. A euploidia é a alteração cromossômica numérica em que todo o conjunto cromossômico é alterado. Então, quando você tem a alteração de todo o cariótipo do indivíduo, de toda a conjunção cromossômica do indivíduo, o mapa da pessoa em estudo ali, o mapa genético da pessoa, ele está todo alterado,
você tem uma euploidia. Eu expliquei que a aneuploidia o quê? É a trissomia, ou seja, é um cromossomo a mais em um par de cromossomos no cariótipo inteiro. É apenas um par de cromossomos a mais com um cromossomo. É um par de cromossomos com um cromossomo a mais. É a aneuploidia. Já no caso, a euploidia, gente, é a alteração cromossômica numérica total, tá? No cariótipo do indivíduo em estudo. Vamos lá. Fenótipo. São as características bioquímicas, fisiológicas e morfológicas observadas em um indivíduo em estudo. O fenótipo determina, gente, as características da pessoa, tá? O fenótipo é determinado pelo genótipo e pelo meio ambiente. Ou seja, a pessoa nasce clarinha, mas ela toma tanto sol que ela fica moreninha, né? Com o tempo ela vai ficando moreninha. Bom, a pessoa, o fenótipo ele é alterado com o meio. A pessoa, ela nasce com bastante cabelo, mas ela pinta tanto cabelo durante o longo da vida que o cabelo vai caindo, vai detonando o pilouro, o cabelo vai caindo. Ou seja, o fenótipo é a aparência da pessoa. Constituição fenotípica é a aparência, quando você se olha no espelho, aquilo ali é o fenótipo, é a sua aparência, tá? Só que o fenótipo ele pode ser alterado com o tempo, através dos fatores do tempo mesmo, né? Da velhice, da queda de cabelo, né? Da cor do cabelo, vai ficando branco o cabelo com o tempo. O fenótipo ele é alterado, tá? E ele vem em decorrência do genótipo, que aí já vem o genótipo, ele é determinado ele determina o cariótipo da pessoa, é o gene da pessoa. O fenótipo é a aparência. O genótipo já é o gene da pessoa, tá? É o estudo dos genes aí no caso da pessoa. Vamos lá. Genes. Sequência de DNA que codifica e determina as características dos organismos. É a unidade fundamental da hereditariedade. Bom, gente, então, a gente finaliza aqui o estudo dos conceitos, né? Com genes. O que são genes? São partes dos cromossomos que são estudadas, que determinam características específicas do indivíduo em estudo. Por exemplo, eu tenho um par de cromossomos homólogos, e esse par é o número, vamos supor, 17, par número 17, né? Então, vamos supor que esse par de cromossomos aí, um pedaço dele, dos cromossomos homólogos, esses genes alelos, que se situam nas partes dos cromossomos homólogos, eles determinam a cor dos olhos da pessoa, né? Ou então eles podem determinar a cor do cabelo, a cor da pele, o corte do bulbo da orelha, né? Se o olho é amendoado ou não, né? Então, o que acontece? No caso dos genes, a gente vai estar estudando as partes dos cromossomos. Então, os genes são partes dos cromossomos, partes das sequências de DNA que codificam e determinam as características dos organismos. Cor de cabelo, cor de pele, cor de olhos, enfim. As características gerais do indivíduo que está sendo estudado, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Hoje nós estamos apenas com a introdução dos conceitos básicos de genética. Na aula que vem, eu vou começar com vocês através do estudo do heredograma. Vou ensinar o que é um heredograma, como é que a gente vai expressar a genética no estudo do heredograma, que é bem legal também. E na nossa última aula, nós vamos já estudar os cromossomos, os cruzamentos de Mendel, né? Na primeira lei de Mendel e na segunda lei. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando. É apenas uma introdução, mas a matéria é bem legal. Espero que vocês estejam se cuidando também. Beijo, saudades de todos. Tchau, tchau.